Fala galera, tudo beleza? Vamos aí a mais um gabarito comentado e agora eu estou com essa questão aqui do ímã, então vamos lá. Certa massa de sódio reagiu com água, produzindo o composto A, o qual com ácido clorídrico forneceu a substância B. Quando se tratou B com excesso de nitrato de prata, obteve-se um precipitado que, depois de lavado e seco, apresentou uma massa de 14,35 gramas. Qual a massa de sódio usada? Bom, então aqui a gente precisa empregar aí, conhecimentos de nomenclatura, conhecimentos de reações químicas, análise de todas as etapas e empregar a estequiometria, tá? Então é uma questão que ela é relativamente tranquila, desde o momento que o aluno ele tenha conhecimentos básicos em química, tá? Aqui nós temos o sódio, então a gente precisa representar aqui o sódio, né? E aí ele vai reagir com água. Essa reação química aqui é uma reação que é famosa. Inclusive, essa reação aqui ela dá uma explosão. Se você não conhece essa reação e tal, eu recomendo que você escreva no YouTube mesmo assim, o metal que explode na água. E aí vai aparecer vários vídeos falando sobre o pessoal que joga o sódio na água, então dá uma explosão maneira. Inclusive tem um vídeo do Manual do Mundo que é muito maneiro. Então olha lá. Essa reação química, quando ocorre, como é uma reação química manjada, né? Então ela vai formar hidróxido de sódio e vai liberar o quê? Ela vai liberar o H2, que é o gás hidrogênio. Então até mesmo por isso que dá uma explosão e tal. Bom, deixa eu só diminuir aqui um pouquinho o zoom, beleza. E aí o que vai rolar? Essa equação ela não está balanceada e ela vai... Eu balanceio aqui desde o momento que eu coloco o coeficiente meio na frente do H2. Bom, na questão ele diz que certa massa de sódio reagiu com água produzindo o composto A, o qual com ácido clorídrico forneceu a substância B. Então, dentre os produtos, já que são dois, qual seria o produto A, né, o composto A? Então, no caso, seria o hidróxido de sódio. Tá? Esse hidróxido de sódio, né, fica evidente, inclusive, que é o A, porque você vai reagir com o ácido, né? Então, vamos pegar o hidróxido de sódio e vamos colocar para reagir com o ácido clorídrico. Olha lá, ó. Então, com o ácido clorídrico, aí o que vai acontecer? O ácido clorídrico, a gente vai ter outra reação química que é bastante manjada, né? Reação de ácido com base. E aqui, nesse caso, formaria cloreto de sódio mais H2O. Bom, beleza. Aí, o que vai acontecer? Vai fornecer a substância B. Então, essa substância B, você vai tratar com excesso de nitrato de prata para obter um precipitado. Então, o que a gente vai fazer? Aqui, no caso, a substância B só pode ser o cloreto de sódio, né? A gente vai pegar o cloreto de sódio em uma outra reação. A gente vai fazer com que ocorra com o nitrato de prata. E aí o cara precisa saber de nome. Então, tipo assim, ácido clorídrico, é HCl. O nitrato de prata é um sal que ela vai ter o grupo nitrato é esse daqui, e a prata tem NOx mais 1, né? Aí cruzando a gente chega a GNO3, tá? Então aqui vai ser o AgNO3, né, o nitrato de prata. E aí o que a gente vai ter? A gente vai ter a formação de quê? Então aqui vai ser uma reação de dupla troca, né? Então o cátion do cloreto de sódio vai se juntar com o ânion do nitrato de prata, formando nitrato de sódio. E aí o que acontece? O sódio ele tem NOx mais 1, tá? E o nitrato ele tem NOx menos 1. E aí o que acontece? O nitrato, como tem NOx menos 1, quando a gente cruzar essas cargas, a gente vai chegar a NaNO3, que seria o nitrato de sódio. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Vamos supor que aqui nessa reação aqui eu tenho o nitrato de prata com outro metal que, por exemplo, tenha NOx mais 2. Vamos botar em um alcalino terroso. Aí o que acontece? Quando eu fizesse isso, eu ia chegar ao que? A M1, né? A carga esse M é de metal, tá? Seja lá qual for o metal. E aí
eu ia colocar o 2 aqui embaixo, então ia ficar M, entre parênteses, NO3, 2 lá fora. Isso daqui ia me gerar uma situação de balanceamento da equação, né? Mas aqui não é o caso, né? Então eu formaria o nitrato de sódio, né? E formaria mais o quê? Aí eu vou pegar o cátion do outro sal e vou juntar com o ânion ali do outro sal, que é, no caso, o cloreto de sódio. Então ia ficar o quê? A prata, como tem NOx mais 1 e o cloro NOx menos 1, ia ficar o quê? AG1Cl1, tá? E aí o que aconteceu? Aqui no caso o precipitado é esse sal de prata, esse que é o precipitado, tá? E aí o que vai acontecer, galera? Agora nós temos várias reações, né? Várias equações aqui que eu escrevi, o cloreto de prata aqui no cantinho. Eu tenho que ver se todas essas equações elas estão balanceadas entre si, né? Dentro de um processo. Então a primeira equação está balanceada, a segunda equação está balanceada e a terceira equação também está balanceada. Então todas elas estão balanceadas. Ó, um sódio, um nitrogênio, uma prata, um cloro, 3 oxigênios, 3 oxigênios. Está tudo balanceado. Agora, o grande lance é, situações como essa aqui, você tem que ver se o produto da primeira reação que você vai usar na segunda está com coeficientes iguais, tá vendo? Então, tá batendo certinho, beleza. Então, o cloreto de sódio que a gente vai usar para a terceira reação, eu tenho 1 mol aqui, aqui embaixo também tem 1 mol. Então, também vou ter que, ó, aqui tá 1, aqui tá 1, então não preciso mexer nada. E a questão, ela pergunta o seguinte: qual a massa de sódio que foi utilizada? Então, olha só. Ele deu a informação da massa do precipitado e ele quer saber a massa de sódio que foi usada. Então, a comparação é entre o sódio aqui em cima e o cloreto de prata, que é o nosso precipitado, tá? Eu vou falar o nome de todo mundo, ó. Sódio. Isso daqui é água, né? Porra, idiota, qualquer um sabe disso. Aqui é o hidróxido de sódio. Aqui é o cloreto de sódio, ácido clorídrico, nitrato de prata, cloreto de sódio, nitrato de sódio, cloreto de prata. Bom, então o comparativo é entre esse cara e esse cara daqui de cima. Inclusive, eu até queria falar para vocês o seguinte, eu vou até mostrar para vocês, eu fiz um simulado, eu vou até mostrar aqui para vocês, deixa eu só dobrar aqui. Essa questão aqui fui eu que inventei, tá, gente? O que acontece? Isso daqui é um exemplo de reações químicas que envolvem várias etapas. Então, etapa 1, 2 e 3. Não sei se você está conseguindo entender que se eu for analisar equação por equação, todas elas estão balanceadas. Mas se eu for analisar o contexto, todas as equações, se eu for comparar entre si, elas não estão balanceadas. Por quê? Na primeira equação, eu tenho 8 mols de dióxido de enxofre. Na segunda equação, eu tenho apenas o quê? 2 mols que foram utilizados, ou seja, a quantidade que está aqui em cima tem que ser igual à de baixo. E aí eu vou rebalanceando as etapas por etapa, entendeu? Etapa por etapa. Então aqui, por exemplo, na segunda equação, eu deveria multiplicar todo mundo por 4. Aí você pergunta, por que, Marcelo? Porque se eu multiplico todo mundo por 4, aqui ia ficar 8, 4 e 8. Aí eu ia pegar 8 mols do trióxido de enxofre e ia colocar aqui embaixo. Aí eu ia ter que multiplicar todo mundo por 8. Então eu estaria balanceando o processo. Então aqui nessa questão do IME foi tranquilo, porque mesmo que o cara não lembrasse disso, o cara não ia errar, entendeu? Então aqui é 1, tá tudo certinho. Então eu estou comparando esse cara da última equação com lá o sódio lá no início. Bom, como comparativo é a massa do precipitado com a massa do sódio, então vamos lá. Então aqui a gente está trabalhando com massa. Então qual é a massa de sódio na equação? Então pegando a tabela periódica, né, ou pegando lá a informação da prova do IME, nós teríamos o quê? 23 gramas de sódio. E aqui do nitrato de prata, a gente ia pegar lá as massas, aí a prata vai valer 108 e o cloro vai valer 35,5. Então daria o quê? Somando os dois, 108 com 35,5, daria 143,5 gramas de cloreto de prata.
Bom, a parte de cálculo, por incrível que pareça, é a mais fácil aqui, né? Então aqui a gente vai botar 14,35 gramas de cloreto de prata e aqui X. E aí é multiplicar cruzado, vocês já estão identificando aqui pela vírgula, né? Que daria 2,3 gramas de sódio. Essa seria a resposta final. Então, o cálculo aqui nessa questão é fácil. O problema todo é a gente saber trabalhar com nomes, o problema todo é saber escrever as reações químicas, fazer uma previsão de quais são os produtos de cada reação. Então tá aqui aí todas as etapas para vocês, beleza? Então eu espero que esse gabarito possa ter lhe ajudado. Se por acaso eu conseguir lhe ajudar, não deixe de curtir esse vídeo, se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as atualizações e se você puder, compartilhe aí para que mais pessoas possam ser beneficiadas com esse esforço. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.